Nesse terceiro bloco, a gente vai trazer para vocês os conceitos, como que o contribuinte vai encontrar isso dentro da DCTF Web dele. Então, o sistema já divide créditos vinculáveis em 3 grupos. Créditos, propriamente dito, deduções e pagamento. São as formas de vincular ao débito. Os créditos, exclusão, suspensão, parcelamento e compensação. Lembrando que o parcelamento e a compensação só vai ser possível na DCTF retificadora. Explicando, hoje, atualmente, o contribuinte apura o débito, por exemplo, lá na GFIP, depois ele transmite a GFIP e parcela esse débito. Depois que ele parcela esse débito, ele não tem mais como informar na GFIP, ele não faz uma GFIP retificadora para informar que parcelou o débito. Né? Na DCTF normal que a gente tem hoje, o contribuinte entrega a DCTF, gera o débito no sistema e ele parcela. E aí, nesse caso, ele também não vai precisar mandar uma DCTF retificadora para informar esse parcelamento. Aqui na DCTF Web, toda vez que ele precisar alterar alguma informação, ele tem que alterar lá na escrituração. Então, ele só vai poder saber o valor que tem que pagar depois que ele faz a escrituração, transmite a DCTF Web. Então, não tem como, na DCTF Web, ele já informar um parcelamento, porque ele nem sabe ainda o valor a pagar. Agora, posteriormente, se ele retificar essa DCTF, ele vai poder informar nessa DCTF parcelamento e compensação. Mas, originalmente, ele só vai conseguir, naquele primeiro momento, abater as deduções, que é o que já vem lá de salário família, de crédito, salário maternidade e retenção. E uma quarta figura aqui, que é adiantamento de retenção, que a gente vai entender que esse adiantamento de retenção só existe para a DCTF do 13º salário. E o pagamento, que também, ele depois que fizer uma DCTF retificadora, é que ele vai conseguir aproveitar esse pagamento, porque dentro da DCTF Web ele não tem como aproveitar nenhum pagamento, porque ele não tem como pagar sem gerar a DCTF Web para apurar a informação. Então, reforçando, deduções, salário família, salário maternidade, retenção 9.711. A origem é social, salário família, salário maternidade, origem é FDRI em retenções e adiantamento de retenção, que vai ser inserido manualmente pelo contribuinte na DCTF Web do mês 13º, a DCTF Web anual. Ele vai poder inserir manualmente esse crédito da retenção. E dentro da retenção da 9.711, numa DCTF Web, o contribuinte ele vai ter tanto o débito da retenção como o crédito, porque se ele é o tomador, ele vai ter um débito, se ele é prestador, ele tem um crédito. E dentro da DCTF Web, o mesmo contribuinte pode ter as duas informações. Ele pode ter as informações que vieram da FDRI, onde ele prestou serviço e sofreu retenções, vai ter um crédito, e que ele tomou serviço e apurou débito. E dentro da DCTF Web vai mostrar todas essas informações da retenção, onde ele vai poder, inclusive, usar entre o próprio débito e crédito de retenção para encontrar o seu valor a pagar. E junto do débito da retenção, no caso, lá da empresa do CNPJ prestador de serviço, né, que sofreu a retenção, dentro da DCTF da tomadora, o crédito já vai ser mostrado, o valor da retenção que ele tem a pagar e mostrando quem foi o prestador que ele reteve. Então, o contribuinte já vai ter essa visão do que ele reteve e das empresas que sofreram a retenção. Essa informação vai estar disponível na DCTF Web. E após o envio da DCTF Web geral, que no caso é a mensal, a aplicação permite a emissão do DAF englobando as retenções que ele fez, né, e, no caso, que é débito, somado com os demais débitos que ele apurou. A tomadora vai somar tanto os débitos das retenções como os débitos que foram apurados da sua folha de pagamento normal ou, por exemplo, de CPRB, de
receita decorrente da atividade rural, todos esses débitos vão ser somados aos débitos da retenção. E aí vai ser emitido um DAF único, né, o DCTF-Web com o CNPJ da tomadora, e vai existir uma segunda camada nesse DAF, onde ele vai conseguir enxergar toda a origem dos débitos, inclusive o de retenção, constando aí o CNPJ do prestador. Depois que ele finalizou a DCTF-Web e sobrou crédito da retenção, ele já pode, inclusive, aproveitar a informação e já transmitir uma PERDCOMP Web solicitando o reembolso, a restituição ou compensação, se ele tiver um débito, né? Ele pode já aproveitar esse crédito ali mesmo, ao encerrar a DCTF Web, e já transmitir uma PERDCOMP. Com relação ao adiantamento de retenção, que a gente falou que é uma outra forma de dedução que a DCTF Web vai poder adotar, ela tem, esse adiantamento de retenção tem a mesma natureza da retenção da 9.711. Lá é uma opção dada ao contribuinte de antecipar esse desconto da retenção, porque ele tem uma DCTF para entregar até 20 de dezembro e ele tem a de dezembro que vai entregar até 20 de dezembro a do ano do 13º e até 15 de janeiro a de dezembro. Então, se ele quiser já antecipar essas retenções na DCTF do 13º, ele pode fazer, como já existe hoje na GFIP essa possibilidade. Na DCTF Web vai ser interessante porque ele vai incluir essa informação na sua DCTF, a DCTF vai ser transmitida e quando for em janeiro, quando ele for transmitir a DCTF Web de janeiro, vai mostrar já na própria DCTF de janeiro a informação que ele já transmitiu anteriormente, que ele já aproveitou o crédito e quanto que ele tem para a DCTF de dezembro que ele está entregando em janeiro. Ocorre que se a retenção tiver sido maior, a que foi informada lá no adiantamento tiver sido maior do que realmente ele teria direito, o que vai acontecer na DCTF de dezembro, que está entregando em janeiro? Ele não vai conseguir transmitir, porque o sistema vai dizer que ele deu uma informação errada na DCTF do 13º. Então, ele tem que retificar a DCTF do 13º, mudando aí a questão do adiantamento de retenção, colocando o valor realmente, o máximo que ele poderia utilizar, e aí em seguida que ele vai conseguir transmitir a de janeiro, com o crédito real, se tiver sobrado, ou apurando inclusive débito na DCTF de 13º, que antes não tinha débito e agora, quando ele alterar, pode ser que tenha débito. Essa classe de pagamento se refere aos créditos decorrentes de DARFs de pagamentos, né, que já foram quitados. E ele só pode ser utilizado na DCTF retificadora, porque até então ele não tem como pagar nenhuma contribuição previdenciária e quando entrar o imposto de renda retido na fonte, nenhum imposto de renda retido na fonte em DAF normal, como acontece hoje. O DAF independente da DCTF. Ele preenche um DAF com código 0561 hoje e quando ele entrega a DCTF dele, esse pagamento é abatido naturalmente. Aqui não tem como, porque ele só pode preencher um DAF, só pode pagar o DAF com código de barras que vai ser gerado na DCTF Web. Então, posteriormente, quando ele vai retificar, para que ele apure o saldo realmente correto, ele vai aproveitar esse pagamento. E esse pagamento vai estar disponível no nosso sistema e ele vai conseguir importar do nosso próprio banco de dados esse pagamento e aproveitar. Caso esse pagamento tenha sido feito há poucos dias, e a gente sabe que leva um tempo para entrar na base da Receita, ele consegue, apenas com o número do pagamento, recuperar a informação e inserir esse manualmente na sua DCTF Web. Mas ele vai inserir um DAF que já foi pago, apesar de não constar no sistema, mas já foi pago. E esse DAF tem um número, então ele consegue, digitando o número aqui nessa tela da DCTF Web, ele consegue recuperar o DAF e aproveitar esse DAF.
A classe de créditos que a gente tem falado contém outros créditos, né, que com exceção da suspensão não tem origem na escrituração. Então a gente estava falando ali até então de deduções que ele pôde fazer na DCTF. E agora nessa classe de créditos, que são outros créditos que a gente vai explicar, a gente vai ver aqui que tem a exclusão, a suspensão, o parcelamento e a compensação. O que é essa exclusão dessa classe de crédito que ele vai aproveitar na DCTF dele? O crédito de exclusão se refere a tributos que foram lançados de ofício, ou seja, tem uma origem no auto de infração ou numa notificação de lançamento lavrada por um auditor. Então, esse lançamento já foi feito anteriormente, ele está fazendo a DCTF web dele e vai apurar. Para que esse débito não seja apurado duas vezes, ele vai, dentro da sua DCTF, usar dessa opção exclusão, para que ele apure realmente o saldo real a pagar, porque aquilo que foi lançado pela fiscalização, apesar dele informar na DCTF web dele, porque de fato ele teria que ter informado de forma espontânea e não informou, e agora ele vai informar por conta de um lançamento de ofício. E para que essa informação, por exemplo, alimente o CNIS do empregado, vamos supor que foi deixado de recolher sobre uma determinada rubrica da folha de pagamento a contribuição previdenciária. E, obviamente, essa informação não alimentou lá o CNIS. Com a DCTF Web, com o E-Social, a informação vai alimentar o CNIS. Então, para que essa informação alimente, precisa ser informado no E-Social, por exemplo, o dado que deixou de ser informado pela primeira vez. E agora, ele, para não pagar em duplicidade, obviamente, ele vai utilizar dessa função, dessa opção dentro da DCTF Web chamada exclusão. Quando o lançamento foi feito pelo auditor, essa informação vai constar do nosso sistema. Então, a empresa vai poder importar essa informação. Se por algum motivo não constar no sistema ainda, ele vai poder incluir manualmente. E nessa inclusão manual ele vai informar o número do processo administrativo, que culminou com o lançamento de ofício, o código do tributo que está sendo excluído, o valor do tributo lançado de ofício, se for retenção, o CNPJ do prestador de serviço, e se for de obra, o CNO da obra que foi originário daquele lançamento de ofício. É importante ressaltar que a gente já conhece que os lançamentos de ofício, os códigos não seguem o mesmo, não é igual, não é similar o código do lançamento de ofício com o código lançado espontaneamente. O mesmo vai ocorrer na DCTF Web. Então, como dentro da DCTF Web nós teremos todos os débitos previdenciários divididos, cada um na sua classe, nós temos lá todos os débitos do segurado, do empregador, de outras entidades, todos separados, aquele tipo de código que foi lançado na DCTF Web, para ser considerado aqui na exclusão, precisa que o código do lançamento de ofício seja compatível. Então, ele dá um exemplo. A Receita 2096 é a contribuição segurado, lançamento de ofício. E poderá ser utilizada somente para deduzir, por exemplo, o código lá na DCTF Web 1082, que corresponde a segurados empregados avulsos, ou 109901, que corresponde a segurados contribuinte individual. Então, não tem como na exclusão ele lançar a mão de outro débito que não foi o lançado de ofício. É por isso que ele não pode alterar essa vinculação, como a gente falou anteriormente, ele não pode alterar, porque não é ele que escolhe onde ele quer vincular, ele só pode vincular realmente o crédito da exclusão com o débito efetivamente que foi lançado de ofício. O mesmo ocorre no parcelamento, que é também uma outra forma de crédito que ele vai informar na DCTF retificadora. Ele também vai poder, numa retificadora, importar o parcelamento. Quando ele clicar lá em importar, o sistema vai pesquisar na base de dados da Receita se há entre os débitos ali apurado algum que tenha sido parcelado. E se for positivo, a aplicação já retorna o código de receita e a quantia de parcela referente ao período de apuração. E aí ele só vai fazer essa vinculação no sistema que já veio pronta lá dentro da DCTF Web.
E é um alerta para esse caso que não é necessário retificar uma DCTF Web apenas para informar um débito que foi parcelado. Porque, como a gente sabe, esse débito vai alimentar o CIEF e lá no CIEF, quando ele parcela, esse débito vai ficar suspenso. Então, dentro da DCTF Web, não há necessidade dele retificar apenas para informar o processo de parcelamento. Basta que ele, se ele for realmente por um outro motivo, aí sim ele vai informar, mas se não tiver motivo para retificar, não há por que retificar. E no próximo bloco a gente vai falar de outra forma de crédito, que é o caso da suspensão.